Na primeira parte do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, nós temos a descrição de um rio cujas águas saem de debaixo do umbral do templo. E as águas desse rio são águas vivificadoras que por onde passam trazem vida, inclusive para um lugar aonde está sem vida, como o Mar Morto. No vídeo de hoje, nós estaremos trazendo aqui uma análise sobre o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, um dos capítulos bastante conhecidos deste livro, onde nós temos ali uma visão profética a respeito daquilo que ainda há de acontecer. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa e viva Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 12, que traz como tema Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Assunto esse que está ligado à lição de número 12 da revista da Escola Dominical, lição de adultos da CPAD. Estamos encerrando este trimestre, o último trimestre do ano de 2022, e eu dou graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado. Bom, no vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, fazendo uma análise dos versículos 1 até o versículo de número 12 e buscando ali trazer a interpretação correta destes textos para compreendermos a importância dessas profecias, para quando elas são, né? Quais são as implicações proféticas que nós temos ali nesta visão deste rio purificador, visão esta que o profeta Ezequiel tem a partir da visão do templo de Jerusalém. Este tema estará sendo dividido em três momentos, em três partes, onde na primeira parte nós falaremos sobre o aspecto escatológico deste texto do profeta Ezequiel. No segundo tópico, nós estaremos falando sobre a implicação pneumatológica deste texto do profeta Ezequiel. E no terceiro tópico, nós estaremos falando sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, assunto este que também está incluso no texto de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 ao 12. Amém? Então fica firme comigo até o final deste vídeo e nós estaremos aqui crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu gostaria também, neste momento, de agradecer profundamente a cada um de vocês que estão confiando no nosso trabalho, né, e que se inscreveram no canal. Nós tínhamos uma meta de até o final do ano alcançar um número de 400 inscritos e neste momento que eu estou gravando o vídeo, nós já estamos com 402 inscritos no canal. Ou seja, batemos a meta do ano e eu estou muito feliz por isso e agradecido pela sua confiança em nós, no nosso canal. Amém? E agora, obviamente, que nós vamos entrar no ano de 2023 com uma nova meta e eu creio que será possível nós alcançarmos um número até o final do ano de 2023 de 1000 inscritos no canal. Vamos bater essa meta, me ajude nessa tarefa de divulgarmos a palavra de Deus e levarmos aí capacitação aos professores de escola dominical espalhados por este Brasil. Amém? Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe. Se você ainda não se inscreveu, eu gostaria de pedir para você, se inscreva no canal, nos ajude a crescermos, dá um like neste vídeo, porque isso também faz com que o vídeo chegue até mais pessoas. Comente, traga o seu comentário aí abaixo e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1.
sobre o aspecto escatológico. Neste primeiro tópico, nós vamos falar aqui sobre o contexto escatológico do capítulo 47, dos versículos 1 ao 12 do livro do profeta Ezequiel. Neste primeiro tópico, nós vamos falar aqui sobre os detalhes do rio, né, deste rio que é descrito nesta visão profética do livro do profeta Ezequiel. Falaremos também sobre quem está interagindo com o profeta ali, quem é este guia celestial que está trazendo estas visões para o profeta. E ainda falaremos também sobre os novos frutos que são vistos ali na descrição do rio, das águas deste rio, que trazem vida, né, para suas margens, produzindo frutos ali ao redor de todo o percurso onde as águas deste rio está passando. Amém? Então, vai ser um tópico muito interessante, onde nós destacaremos aqui o aspecto escatológico desta passagem bíblica, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a nascente do rio. Eu gostaria de ler o versículo 1 do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel para você, para que nós possamos nos contextualizar com o texto bíblico. Então, está escrito assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então, repare que o profeta, neste capítulo de número 47, ele está continuando um texto. Ele fala, depois disso o quê? Depois das visões que ele já teve anteriormente à visão deste rio, né? Então, se nós trazermos a nossa memória aí, nós vamos voltar para o capítulo 40 e vamos perceber que a partir do versículo 40, o profeta Ezequiel começa a ter visões proféticas e escatológicas ali acerca de um templo, né? Então ele vê com riquezas de detalhes nos capítulos 40, 41 e 42, todos os detalhes do templo, lhe é mostrado, né, todo o compartimento deste templo. Depois, a partir do capítulo 43, o profeta Ezequiel descreve na sua visão, né, a glória de Deus retornando para este templo, uma vez que a glória de Deus já havia se retirado deste templo no tempo da invasão da Babilônia, lá no templo de Jerusalém, né? E agora, a partir do capítulo 47, o profeta começa a enxergar coisas fora do templo. Até então ele estava contemplando coisas dentro do templo, e agora nós vamos ter aqui descrições da visão profética de Ezequiel a partir da porta do templo para fora. O profeta Ezequiel vai ver este rio, né, as águas deste rio se espalhando até chegar à região que nós conhecemos do Mar Morto, né? Então, neste primeiro ponto aqui, nós precisamos destacar que, assim como a visão do templo, dos detalhes do templo, foi uma visão escatológica, uma visão futurista, né? Uma visão também literal, agora nós precisamos compreender que não tem lógica nós continuarmos falando desta visão, que é continuação da visão do templo, e falar deste rio como um rio não literal. Então, seria totalmente incoerente se nós interpretamos o templo, conforme nas lições anteriores estudamos, como um templo literal. Então, nós precisamos também compreender que este rio é também um rio, ou será um rio literal, né, dentro de uma visão futurística do profeta Ezequiel. Então, veja o que o comentarista Ezequiel Soares diz aqui na revista. Ele fala assim: a visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Então, uma vez que as águas saem do umbral do templo, né? E que templo é este? Este templo milenial, que já foi estudado anteriormente. Agora, as águas que saem de debaixo do umbral do templo também precisam ser interpretadas como escatológica, futurística e literal, tá bom?
Então, nós temos aqui a promessa tanto de um templo literal como de um rio literal que sairá de debaixo do umbral do templo. Em segundo lugar, neste primeiro tópico, precisamos continuar falando aqui do guia celestial. Bom, vamos ler primeiramente os versículos bíblicos, que é o versículo 2 e 3, que é a continuação do texto, que diz assim: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então veja que aqui no texto o profeta está dizendo que alguém lhe tirou pelo caminho da porta do norte. E aí ele fala que ele viu um homem que sai para o oriente tendo na mão um cordel de medir. E nós precisamos então entender quem é que é este homem, né? Quem é esta pessoa, este guia, como que um guia turístico mostrando, né, o templo e agora mostrando a cidade, o rio, para o profeta Ezequiel. Bom, na lição anterior, nós estudamos no capítulo de número 43 que o guia celestial que mostrava o compartimento ou os compartimentos do templo para o profeta era o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, uma teofania, uma manifestação de Deus ali na visão do profeta. E este mesmo anjo do Senhor é o mesmo guia celestial aqui que está mostrando para Ezequiel essas visões, tá? Então, o comentarista até diz aqui que ele, este homem, este guia, como um cicerone, ele continua mostrando toda a sequência dos acontecimentos no período milenial para o profeta Ezequiel. E em terceiro lugar, precisamos falar aqui do versículo de número 12, que fala sobre os novos frutos que serão gerados ali ao entorno do rio dessas águas purificadoras. Vamos ler o versículo 12, que diz assim: E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E precisamos destacar aqui que a linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica, tendo paralelo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, onde João também descreve que vê na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, árvores que produzem também frutos. Então, a visão de Ezequiel aqui, em relação a toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, e esta visão refere-se ao milênio. A dinâmica é semelhante, né? Ou seja, tanto na visão de Ezequiel quanto na visão de João no Apocalipse, a dinâmica é semelhante, ambos veem árvores que produzem frutos para a vida, mas a diferença é que a visão de Ezequiel é para o período milenial, a dispensação do milênio, e a visão de João é para o período do mundo vindouro, ou seja, já para o período da eternidade. E obviamente que nós precisamos reforçar mais uma vez aqui que essa interpretação que nós estamos trazendo aqui com base na lição é para aqueles que seguem a linha escatológica chamada de dispensacionalismo clássico, né? Que dá prioridade para a interpretação literal dos textos, né, seguindo uma regra gramatical chamada de histórico gramatical. E assim, então, nós precisamos deixar isto muito bem claro, que trata-se, né, de uma crença daqueles que são dispensacionalistas clássicos, ou seja, acreditam no milênio literal. Tópico de número 2, sobre a implicação pneumatológica. Neste segundo tópico, nós estaremos aqui trazendo
a interpretação de alguns outros versículos do capítulo 47 de Ezequiel, mas observando que a descrição profética nesta visão traz uma implicação sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Quando falamos sobre implicação pneumatológica, nós estamos falando de uma das disciplinas da teologia sistemática chamada de pneumatologia, que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, assim, nós vamos compreender aqui qual será a função, o papel do Espírito Santo neste período milenial, né? Qual o paralelo que a visão do profeta Ezequiel tem para com a ação do Espírito Santo neste período. Falaremos então sobre as águas que o profeta Ezequiel vê ali neste rio purificador. Falaremos sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e também falaremos sobre a imersão nas águas do Espírito, uma vez que águas na Bíblia muitas vezes alude à ação, à obra, à pessoa do Espírito Santo. Então vamos aqui na primeira parte falar das águas que o profeta Ezequiel vê a partir do versículo de número 3, né, do texto do capítulo 47. Então eu quero ler os versículos 3, 4, 5 e 6, onde o profeta diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então, nós temos aqui um texto que é muito utilizado por pregadores, né, nas nossas igrejas, falando sobre o aprofundamento da experiência que nós devemos ter ali com Deus ou com o Espírito Santo de Deus, né? E aqui nós temos então essa descrição, ser celestial, mostrando para Ezequiel este ribeiro com águas, e à medida que o profeta ele ia avançando para dentro deste ribeiro, as águas aumentavam seu volume e iam cobrindo partes do corpo progressivamente do profeta Ezequiel, a ponto de chegar um momento em que não se dava mais pé para o profeta e ele precisou atravessar este rio a nado, onde o anjo do Senhor então pede para ele voltar para a margem, trazendo ali uma mensagem para o profeta Ezequiel. Então, qual que é o propósito desta experiência visionária do profeta Ezequiel aqui? O comentarista Ezequiel Soares diz que era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos estes milagres, né? Então, o profeta que ele foi imerso, né, numa experiência profunda com Deus, e nós perceberemos na próxima parte que esta visão, né, que esta descrição da visão profética de Ezequiel tem uma implicação teológica profunda com relação à ação do Espírito Santo na vida das pessoas, seja no período milenial ou seja em outras dispensações da história, tanto da igreja quanto do povo de Israel. Então chegamos aqui na segunda parte, onde nós falaremos mais precisamente da pessoa do Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Isso nós vemos recorrentemente nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, né, sendo aludido por uma simbologia do elemento chamado água. Aqui eu preciso ressaltar uma coisa que no meio pentecostal e carismático é muitas vezes mal compreendido, que é a questão do ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Alguns vão imaginar neste meio carismático e pentecostal que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, é ser usado nos dons espirituais. Eu diria que isso não está errado,
É verdade que ser cheio do Espírito Santo, sim, é ser revestido de poder, né? O livro de Atos dos Apóstolos, na teologia lucana, por exemplo, isso é muito claro, né? Seja no Evangelho de Lucas, ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos, que ali Lucas dá uma importância teológica nessa questão de ser cheio do Espírito Santo, mostrando que o enchimento do Espírito Santo tem como finalidade a capacitação para o serviço cristão, o empoderamento para fazer a obra de Deus, obra missionária, a obra evangelística, ou até mesmo a obra de edificação da igreja do Senhor em suas liturgias, em suas reuniões de cultos. Mas ser cheio do Espírito Santo implica muito mais além do que isso, né? Ser cheio do Espírito Santo também é deixar que o Espírito Santo guie o nosso ser, conduza o nosso caminho, transforme o nosso caráter, nos molda de dentro para fora, gerando frutos para que nós sejamos pessoas melhores, né, neste mundo, dando testemunho do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Mas nesta questão do Espírito Santo aqui no texto de Ezequiel, a partir de uma implicação teológica, nós temos a ideia de que o Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. Na verdade, para o crente ou para a igreja, não existe vida sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz vida espiritual, que produz vida com abundância no interior do crente. Então nós precisamos entender que nesta visão do profeta Ezequiel, podemos, logicamente, traçar um paralelo teológico ali, dizendo que essas águas representam, né, a ação do Espírito Santo para produzir vida, para trazer toda sorte de vida com abundância. Lembrando que Ezequiel está escrevendo para um povo, né, a princípio, os leitores primários de Ezequiel são o povo de Israel que está no cativeiro babilônico, e esta descrição certamente traria esperança para o coração daqueles cativos, né? Entendendo que um dia Deus enviará o seu Espírito para ser derramado sobre o seu povo e trazer vida sobre todos eles. É interessante que não foi só Ezequiel que teve esta visão do Espírito Santo, ou de um rio de águas, né, correndo e trazendo vida dentro de um período milenial. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 18, também fala sobre isso, assim como Zacarias, capítulo 14, versículo 8, também traz, né, uma visão como esta. Mas o profeta Ezequiel, ele traz nas suas visões mais detalhes, né? As visões de Ezequiel contêm uma riqueza de detalhes aqui, tá bom? E terceiro lugar, nós precisamos falar aqui da imersão nas águas e no Espírito, baseado nos versículos que nós já lemos do 3 até o versículo 5, né? Onde o profeta está imergindo, sendo imerso dentro daquelas águas deste rio, onde na sua visão ali contém águas vivificadoras. Então nós temos aqui que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, né, espiritual. O Espírito Santo não é apenas um vento, um sopro. O Espírito Santo é uma pessoa, né? A doutrina da Trindade ensina isso, ensina mais, ensina que o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito também é. O Pai é onipresente, onisciente, onipotente, eterno, todo-poderoso. O Filho também é, ou seja, todos os atributos pertencentes a Deus, né, também são atributos que pertencem ao Espírito, porque o Espírito é Deus, né, não é outro Deus, mas é Deus. Lembrando que a doutrina da Trindade ensina que nós adoramos a um só Deus, né, que subsiste em três pessoas distintas: pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo. Aí alguém pode me perguntar: mas pastor, isso não é politeísmo, não é adoração a vários deuses? E eu respondo com convicção que não, né? A doutrina da Trindade é muito bem esclarecida nas Escrituras Sagradas, mostrando que
existe uma unidade, mas uma unidade composta de três pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E aqui nós vamos encerrar mais uma vez abordando a ideia de ser cheio do Espírito Santo, lembrando que esta expressão é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. Como eu já disse, ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas ou ser usado nos dons espirituais, mas também ser conduzido totalmente pelo Espírito Santo, através do fruto do Espírito, como mansidão, fé, temperança, amor, né? E por aí vai, tá bom? Então, nós estudamos aqui nesse segundo tópico sobre a água sendo o maior símbolo da implicação pneumatológica do Espírito Santo em Ezequiel 47. Tópico de número 3, sobre o contexto geológico no Vale do Mar Morto. Neste último tópico do vídeo de hoje, nós estaremos falando aqui sobre ainda o capítulo 47 de Ezequiel, versículos 1 até o 12, onde ele descreve que as águas deste rio, que nós já comentamos, né, vai produzir vida e vai trazer ali então vida às águas do Mar Morto, mar este que nós sabemos que possui uma taxa de salinidade muito alta, a mais alta do mundo, na verdade, e que por causa desta taxa alta de salinidade é impossível existir vida nas águas do Mar Morto, né? Então nós vamos falar também da abundância de árvores aqui descrita na visão de Ezequiel, vamos falar do Mar Morto, né? Da restauração das águas do Mar Morto, vamos falar da vida do Mar Morto e vamos encerrar falando sobre os charcos de lamas com sal, também visto na descrição do profeta Ezequiel, tá? Então, em primeiro lugar, no versículo 7, nós temos aqui a abundância de árvores. Eu quero ler o versículo 7 para você, para nós estarmos contextualizados com o texto que diz assim: E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma a outra banda. Olha só, nós já vimos aqui que o profeta, em sua visão, viu as águas de um ribeiro, já até mesmo se imergiu nas águas deste ribeiro, atravessando ele a nado, né? E depois, agora nós temos a visão destas árvores, né? E o que isso quer dizer aqui no texto do profeta Ezequiel? Bom, precisamos falar primeiramente que a região de Arabá, né, o Arabá, que significa literalmente, na origem da palavra hebraica, né, significa árido, e este nome, Arabá, é o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até ao Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. E nesta região do Arabá está localizado o mar que nós conhecemos como Mar Morto, né? Mas que nas escrituras também recebe outros nomes, como Mar Salgado, né? E alguns outros nomes também, tá? Mas é mais conhecido como Mar Morto ou Mar de Sal, Mar Salgado. Então aqui, nesta passagem, neste versículo, nós temos a palavra profética de Ezequiel aqui, contemplando o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, águas esta que o profeta viu saindo de debaixo do umbral do templo, né? Como que se originando, né, ali de Deus, do próprio Deus, essas águas vivificadoras, uma vez que nós reconhecemos que somente Deus, né, como Jesus disse à mulher samaritana, somente Deus pode dar água que jorra para a vida eterna, a água da vida, né? Então esse quadro profético é um quadro que se refere ao período milenial, mais uma vez aqui destacando em que tempo há de se cumprir literalmente essa visão profética e escatológica do profeta Ezequiel. Bom, no versículo 8, nós temos aqui então a menção ao Mar Morto, né? E eu quero ler o versículo 8 que diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas.
Bom, no versículo 8, então, nós estamos vendo no texto que as águas deste mar que o profeta está descrevendo aqui na sua visão, né, são águas que são doentes ou que não podem produzir vidas, por isso a necessidade das águas desse mar serem saradas, né? Então, assim fica claro a gente chegar à conclusão de que se trata do Mar Morto, né? Então, esse mar é o Mar Morto ou Mar de Sal, conforme também Gênesis 14:3, Mar Salgado em Josué capítulo 3, versículo 16, Mar das Campinas ou Mar de Arabá em Deuteronômio 3:17, né? Então, nós já falamos aqui, só para reforçar, que as águas do Mar Morto são águas que, embora possuam riquezas minerais ali, né, mas são águas que não podem permitir vidas serem produzidas dentro dessas águas. Por quê? Porque a taxa de salinidade do Mar Morto é a mais alta do mundo. Nos oceanos nós temos uma média de 3% de taxa de salinidade nas águas, enquanto que no Mar Morto nós temos cerca de 30% de sal nessas águas. Isso se torna, isso impossibilita dessas águas permitirem que vida existam ali. Então não existem peixes. Se você pesquisar imagens ou vídeos na internet, você vai ver que a taxa de sal é tão grande que as pessoas boiam com facilidade sobre essas águas. E ali, então, nós temos o Mar Morto, né, com as águas que precisam serem saradas, embora haja riquezas. Mais uma vez eu ressalto aqui que haja riquezas, né, nessa região do Mar Morto, riquezas essas que são riquezas minerais, tá? E aí nós temos o versículo 9 e 10 aqui do texto, que fala sobre, traz a promessa sobre a vida no Mar Morto, né, nestas águas que hoje não permitem a existência de vidas ali. Então olha só, versículos 9 e 10. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores entrarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Olha só que promessa de restauração às águas do Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, né, conforme é chamado nas Escrituras de Mar Grande. O Mar Mediterrâneo é denominado de Mar Grande nas Escrituras. Então nós percebemos aqui que essas águas que saem de debaixo do umbral do templo, ou seja, que tem origem em Deus e que passa produzindo um ribeiro caudaloso até chegar nas águas do Mar Morto, produzirão vida a ponto de haver ali uma multiplicidade muito grande de peixes, dando plenas condições aos pescadores de lançarem as redes e trazerem nas suas redes peixes de todas as espécies. É uma promessa de restauração para esta região. Então nós que somos dispensacionalistas clássicos interpretamos isso literalmente, crendo que um dia as águas do Mar Morto serão águas saradas para que haja vidas marinhas ali. E para encerrar, nós vamos falar aqui sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados, conforme o versículo de número 11. Olha o que diz aqui, vamos mais uma vez ler o texto. O 11 diz assim: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Eu quero encerrar este vídeo falando que no período milenial nem tudo será perfeito, porque perfeição absoluta somente na eternidade com Deus. No período milenial, embora Cristo estará governando e reinando literalmente na terra, né, a interpretação dispensacionalista reconhece que neste período ainda haverá, né, possibilidade de pecado
pecar, conforme está descrito em Isaías, capítulo de número 65, versículos 20 a 23. Se você ler esse texto, você vai perceber que se trata de uma promessa para o período milenial, mas que também existirá ali a possibilidade do pecado, da rebelião, destacando que nem tudo é perfeito, então continuará havendo ali charcos de lodo neste ribeiro, de maneira que eles não serão restaurados, mas de qualquer forma, nesses lodos do Mar Morto, né, pode-se extrair muitas riquezas, e talvez seja por isso que não haverá restauração deste item, certo? Então, nós precisamos entender que Deus está com o controle de tudo nas tuas mãos, que Ele tem promessa futura para Israel de uma restauração, e quanto a nós que somos a igreja, nós aprendemos que o Senhor reina, que o Senhor é soberano, que Ele tem promessas não só para Israel, mas para todo o seu povo, seja a igreja ou Israel, seja judeu ou gentio, mas que Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que estão nos acompanhando e se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe a sua inscrição feita, ative o sininho da notificação e comente aí embaixo o que você achou da aula, se tem te ajudado, né? Trazendo também suas sugestões ou críticas, e também gostaria que você deixasse o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima.